Aí tem uma continuação aqui. Diz assim, então, olha. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e Deus fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximar-nos de si. Daí a gente discutiu. Agora ele fala o seguinte. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então aí ele fala de duas coisas, provas e de adquirir conhecimento. Então se diz que entende-se que prova é necessário para passar de um estado de ser para outro, não é? E que conhecimento é algo que precisa adquirir. Então é a ideia que a senhora falou que quando virou humano, virou ignorante. Então tem essa passagem que ele pede. Então ele diz, olha, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. E aí eu disse, troque a palavra espírito por ser humano. Claro. E conhecimento pela verdade, né? Tipo, esse conhecimento que ele trata é a verdade, né? Tipo, adquirem aquele conhecimento, adquirem a verdade. Ele mesmo diz isso no texto, né? No Palavras Novas. Eu fiz uma alteração apenas, que foi ser humano por espírito. Tá certo. Isto, claro, tem raiz na compreensão da palavra espírito. Espírito como identidade. Porque a palavra, nesse texto, espírito, é usada com esse sentido. Isso. Identidade. Certo. Então, daí ele diz assim. Estas provas. Porque estas provas devem ser consideradas como coisas dolorosas. Provar. Experimentar. Toda experiência é uma prova? Não, só são provas aquelas que são difíceis. Então, eu ia dizer isso, mas aí eu me brequei. Porque a prova não é porque é difícil, é porque você tem que passar por um momento onde você prova que agora você sabe. É um teste de conhecimento, não é que seja difícil, porque às vezes se você está preparado é fácil. E quando você diz, eu vou provar um pouco do seu bolo? E dê uma prova do seu bolo. É outra forma de ver, hein? É outra forma de ver. Aí, por isso que eu lhe aviso uma coisa. Se nós vamos nos basear num determinado escrito, fechado dentro de uma determinada visão, interpretado por determinadas mentes, nós vamos ficar girando em círculos na nossa conversa. Porque você é espírita, mas eu não sou. Eu não posso lhe servir dos mesmos referenciais que você se serve. Entende? Nós já fizemos uma adulteração desse texto, que foi trocar espírito por ser humano. Já. E mais crimes nós vamos cometer? Vamos cometer mais um crime aqui, só até terminar aqui, vó. Olha, passando pelas provas que Deus impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Daí ele fala o seguinte. Verdade. Isso. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Porque quando a senhora falou que colocar a máscara foi uma vontade do Criador... Não, eu disse que isto é uma ação da vontade universal e perfeita. Olha lá. E se há uma ação da vontade universal e perfeita, a ação é perfeita. Exatamente. Tanto é que o ser humano é simples e ignorante. Como é perfeita? Então a senhora diz, o espírito é perfeito, que está por trás da máscara, e o ser humano é simples e ignorante. É assim que eu estou ouvindo. Daí ele diz assim, uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Então o motivo é da parte do Criador, motivação seria a experiência de olhar para si e não ser o todo universal, então ter a ilusão de que não é o todo universal. Não. Isto é o que uma identidade falou a outra identidade para parasse de fazer perguntas bobas. A mente quer uma resposta? Para que ficar brigando com a mente? Dá uma resposta para a mente.
Assim a gente pode continuar a conversa.